Olá, meus amigos alunos curiosos e alguém que busca aí alguma informação sobre materiais de xadrez. Bom, meu nome é André, sou professor de xadrez e costumo fazer uns experimentos com algumas peças, né? É um método artesanal de você preparar alguns materiais. Então tá aqui, ó, esse aqui é esse aqui é o meu contato, se vocês precisarem entrar em contato comigo, tá aqui o WhatsApp. Vamos lá. Hoje eu quero ensinar para vocês como que eu faço o mostrar alguns materiais de como que eu faço o chumbamento de peças, né? Bom, primeiramente, nós vamos encontrar aí no mercado alguns que dizem que as peças são chumbadas. Porém, na verdade, elas não têm chumbo, elas têm uma pastilha de metal, de aço dentro, de ferro, né? Para dar peso à peça. Inclusive, as do peso quádruplo também não é chumbo, é um material, uma liga metálica, né? Só para dar peso mesmo. Então, muitas vezes as peças não têm chumbo de verdade, por quê? Porque o chumbo hoje ele é muito caro. O chumbo hoje numa casa de pesca custa em torno de R$ 40 o quilo. Então, para você adicionar chumbo nas suas peças, se forem peças de plástico ocas, por exemplo, você vai gastar aí dinheiro com chumbo, são R$ 40, você vai gastar mais resina de poliéster, catalisador, pigmento, thinner e outros materiais. Eu vou mostrar tudo aqui para você, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos falar de peças de plástico, né? Peças de madeira é um pouco mais complexo, porque na construção da peça você tem que criar uma cavidade cilíndrica na base da peça para inserir um cilindro de chumbo, tá? Para poder dar peso à peça. Depois você cola, fecha lá com alguma resina e coloca o feltro em cima, tá bom? Então, peças de plástico são um pouco diferentes. Então aqui eu tenho peças de plástico, tá? Peças de plástico aqui da Jenny, que é o melhor fabricante até hoje de peças de plástico, tá? Você deve poder comprar esse jogo aí, sei lá, no mercado por 90, 100 reais. É uma peça, ela é oca, né? Como vocês podem ver. E a peça é muito forte, então ela aceita perfeitamente um chumbamento especial aqui para deixar essa peça customizada. Por que customizada? Porque as originais pesam 850 gramas. Se você customizar essa peça bem legal, ela vai pesar pelo menos 1,4 kg, 1,5 kg, até 1,6 kg, depende da quantidade de chumbo que você conseguir colocar aqui dentro, tá bom? Então tá aí as peças de plástico, em primeiro lugar. Depois, você vai ter que comprar alguns materiais. Vamos supor, você pode fazer uma escolha. Você quer deixar essas peças da Jenny aqui, elas pesam em torno de 400 gramas, né? As 32 peças. Então você tem que pôr 1 quilo de material dentro delas para elevar o peso para 1,4 kg, para que essa peça comece a ser chamada de super pesada, tá bom? Se você preencher com outros materiais, ela não vai ficar tão pesada como o chumbo. A primeira alternativa bem barata é o pó de ferro, tá? Pó de ferro você compra nessas lojas de portões de garagem, que ele é usado como contrapeso para os portões. Então, o pó de ferro, ele é pesado, mas não tão pesado quanto o chumbo. E se você fechar uma peça usando pó de ferro, ela vai atingir em torno de 1 quilo, tá bom? Se você colocar chumbo mais resina, em torno de 1,4 kg a 1,6 kg. Então vamos lá, vamos falar primeiro usando pó de ferro. Então, por exemplo, eu quero pegar uma peça, comentando com vocês que na hora de chumbar as peças devem ficar na posição vertical. Então você vai ser necessário você usar alguma coisa para deixar as peças assim. Você tem que criar um dispositivo. O dispositivo mais barato que eu encontrei, já que eu tomo Yakult, foi usar os copinhos de Yakult. Aí você deixa o copinho na mesa e você pode inserir os materiais aqui dentro e deixar secar, tá bom? Então você precisa de um dispositivo para deixar todas as peças assim, tá bom? Bom, vamos lá. Segunda parte. Materiais. Você vai precisar de uma mesa. Cubra essa mesa com um jornal, porque pode acontecer vazamentos, derramar resina, derramar de ferro, chumbo, sei lá o quê. Você precisa cobrir a mesa bem, revestir bem, para não estragar a mesa, porque os materiais são agressivos, né? Então você cobriu a mesa, já tem as peças de plástico, você optou pelo pó de ferro, então você vai fazer assim.
Você vai ter que comprar um pouco de thinner, tá? Se você tiver, não precisa, mas você vai ter que comprar um pouco de thinner, porque o thinner é a única coisa que consegue dissolver um pouco a resina. Caso aconteça um acidente dela cair na sua mão, que acontece muito, né? Então você tem que revestir com a resina. Primeiro o thinner, depois você tem que comprar a resina de poliéster, tá? Resina de poliéster pode ser qualquer tipo, se ela se solidificar, pode ser a de laminação ou a cristal, não importa. Resina de poliéster, você vai ter que ter a resina não, o catalisador para resina de poliéster, tá? Eu vou deixar aqui do lado, ó, catalisador, resina e o thinner. Você vai ter que ter bastante palito de dente, palito de sorvete para você poder mexer as misturas, né? Você vai ter que ter alguns copos de plástico bem duros. Esse aqui é um copo velho, um becker velho de plástico, né, que eu uso. Você também vai, se você quiser colorir a resina, você vai ter que usar pigmentos, tá? Para deixar mais bonito. Peça preta, peça bege, resina bege. E se você quiser fazer um trabalho bem legal, tá bom? Então vamos lá, como que é o processo? Primeira parte, você vai pegar a peça, colocar aqui numa base que você criou, no caso aqui usei o potinho de Yakult. Você vai vir com o pó de ferro, você vai jogar com uma colherinha dentro da peça, o pó de ferro, não totalmente, até mais ou menos uns 2 milímetros para chegar no fim aqui da borda, tá? Não põe tudo não, que vai ficar horrível, vai dar problema. Então você joga até 2 milímetros abaixo da borda final da peça, você vai preencher com pó de ferro. Aí você vai vir preparar a resina, você vai jogar, por exemplo, você vai jogar aí umas 10 gotinhas de catalisador aqui dentro, depois você vai preencher com alguns 5, 6 ml, 10 ml de resina. Aí, o catalisador já está com a resina, só que ele precisa ser misturado. Então, na hora de misturar, você pega um dos palitos de sorvete. Ó, aqui temos pigmento preto. Coloca, mergulha, pega um pouquinho, algumas gramas de pigmento preto, deixa ele totalmente imerso aqui a pontinha. Depois você vai colocar dentro do copo com resina e catalisador e mexer. Mexer bastante, durante uns 30, 40 segundos. Depois você retira o palito, guarda. E agora está pronta a tua resina. Está pronta a tua resina. Então, você vai despejar ela lentamente por cima do pó de ferro, até ele criar uma superfície bem plana aqui no limite da peça. A partir daí, você deixa ele num cantinho em observação. O que vai acontecer? Vai surgir algumas bolhas, então pode ser que o nível da resina desça um pouco. Aí você completa depois de alguns 5 minutos, até chegar no limite máximo. E deixa secar durante 1 ou 2, 3 horas, depende do catalisador que você colocou. E a peça vai estar pronta. Depois que essa peça estiver pronta, você vai cortar uns quadradinhos de feltro, tá? Vai colar esse quadradinho de feltro aqui na peça e você depois vai colar com uma cola, essa aqui, ó, a cola do artesão, que é a melhor cola que tem para isso, ela é pouco agressiva. Você vai colar o quadradinho em cima, espera uns 10, 15 minutos para secar, você recorta aqui com uma tesoura, está pronta a sua peça com pó de ferro, né? Tá bom? Um conjunto desse vai pesar em torno de 1 kg. Agora vamos para o lado fazendo com chumbo. Para fazer com chumbo, é o mesmo processo. Então você vai pegar a sua peça, vai pegar o chumbo, por exemplo, esse chumbo de pesca aqui, que é vendido em lojas de pesca, materiais aí, esportivos, é aquele chumbinho furado, porque eu não achei chumbos em grãos. Então você vai, primeiro, antes de colocar o chumbo aqui, você vai jogar uns 2, 3 ml de resina dentro, até que ele fique na metade do percurso interno da peça, tá bom? Depois você começa a jogar o chumbo. Por que você joga a resina antes? Porque às vezes, se você jogar o chumbo antes, pode ser que ele se solte depois gerando ruído na peça, que é muito negativo. Então você joga um pouquinho até a metade de resina, vai jogar o chumbinho aqui, ó. Vai jogar o chumbinho até completar
a tua resina. E sempre se observa, depois de uns minutos, se abaixou o nível da resina, você coloca mais um pouquinho para que a superfície fique completamente plana e tomada e homogênea, tá bom? Aí é só esperar secar. 1 ou 2 horas e as peças não estão prontas. Aí você faz aquele processo de recortar os quadradinhos de feltro, colar com cola de artesão e depois você recorta e as suas peças estão prontas, tá bom? Então você tem que ter, lembrando os materiais, thinner para você lavar a mão, você vai ter que ter bastante pano também velho, pega uns panos velhos que você tem aí, para você fazer as limpezas de emergência, porque derrama, viu? Você esqueceu, bateu na peça, cai, vira uma sujeira só. Então, use o pano e use o thinner para você fazer as limpezas. Você vai precisar dos pigmentos, se você quiser, tá? Pigmento aqui eu escolhi o cor de pele e preto. Você vai precisar da resina de poliéster para ela lacrar, selar a sua peça e também o catalisador para ativar essa resina. Então esses materiais você vai precisar usar sempre para fazer isso. E não pode esquecer dos palitos, porque na hora você vai precisar mexer tudo, né? Fazer o retoque, fazer alguma coisa. Não coloca chumbo até o máximo. Se você colocar muito chumbo aqui, o que vai acontecer? Ele vai ficar com as partes dele para fora. E na hora que solidificar, a peça não vai deslocar direito. Você vai ter que lixar isso, vai dar um trabalho tremendo. Então, coloca o chumbo até mais ou menos uns 2 milímetros aqui do limite, tá bom? Não enche tudo de chumbo, deixa tudo encaroçado aqui, que depois vai prejudicar a tua peça. Então você coloca chumbo até perto do nível aqui de 2 milímetros e preenche, tá bom? Então aqui você tem uma peça da Jelly. Aqui, eu vou te mostrar as peças prontas, tá? Aqui tem uma peça pronta que eu fiz ontem. Eu preenchi com chumbo e resina, ficou super pesadinha, tá com 1,5 kg e pouco, isso aqui deu 1,550 kg. E não precisou levar chumbo até a beirada aqui, coloquei até a extremidade. O legal é que essas peças aqui você tem certeza que tem chumbo, são pesadas, vão ficar muito fortes e vão ficar resistentes, tá bom? Então, vamos lá, voltando à lista de materiais. Resina de poliéster, catalisador para resina de poliéster, um copinho Becker, um copinho duro de plástico, um copinho velho de vidro, qualquer coisa, um copinho. Pigmentos, se você quiser, custa acho que 10, 15 reais isso aqui. Se você quiser os pigmentos, você pode usar, dura bastante. Se você não quiser pigmento, a resina fica meio transparente, vai aparecer o chumbo dentro. Não tem problema também, vai ficar coberto pelo feltro, né? Então o pigmento é uma coisa que não é totalmente útil. Então tá aí, palito, thinner, não pode esquecer, e panos velhos para você fazer a limpeza. E forra muito bem a mesa com 2, 3 camadas de jornal, para não estragar a mesa aí da sua mãe, se você vai fazer isso em casa, tá bom? Mas é um processo que vale muito a pena. Eu tenho feito aqui para muitos amigos meus, eu divulgo, vendo, ganho uma comissãozinha em cima, mas dá um pouco de trabalho. Se você mora num lugar muito apertado, não tem espaço, a mãe é brava, não adianta. Você vai arrumar uma encrenca da sua vida, que a resina ela tem um cheiro muito forte. Você tem que fazer tudo num lugar bem ventilado, tá? Porque esses gases aqui não são muito legais para você ficar respirando, não fazem bem para a tua saúde. Então procura fazer num ambiente bem ventilado, tá bom? Ou, se não tiver outro jeito, vai usar uma máscara, um protetor EPI para evitar, se você for fazer isso todo dia, tá bom? Então essa é a dica para você preencher peças de xadrez. E eu recomendo sempre as peças da Jelly, porque elas são muito fortes, são adequadas, já são preparadas, né? Dá tudo certo aqui. Eu experimentei vários processos durante muitos anos. Coloquei moeda, no começo eu colocava chumbo com moeda, tá? Eu tinha uma coleção não, tinha um estoque de moedas aqui, e andei colocando moedas dentro, moedas antigas, né? Tem gente aí que nem sabe, comprou peça minha, se desmontar daqui uns 1000 anos, vai ter uma peça, uma moeda que vai valer uma fortuninha, tá bom? Então é isso aí. Precisando de alguma informação, estamos sempre presentes aqui. Espero que eu tenha dado as dicas para vocês. Se tiver alguma pergunta, podem perguntar à vontade. Sentirei o maior prazer em esclarecer as dúvidas de vocês. Muito obrigado e um ótimo final de semana. E vamos adiante aí com os materiais de xadrez.